Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Eu sou a Giovana Alba e hoje nós vamos abordar o evento crítico que abalou a Europa ontem, dia 28 de abril de 2025. Um apagão massivo deixou milhões de pessoas sem energia, interrompendo os serviços essenciais e gerando uma onda de especulações, medos e também teorias da conspiração. Eu vou trazer toda a linha do tempo dos fatos para você entender o que de fato aconteceu. E será que de alguma forma esses eventos já vinham sendo previstos por algumas teorias da conspiração? Nós vamos falar sobre tudo isso neste vídeo com vocês. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, é rapidinho, de graça, isso apoia muito o meu trabalho para que eu continue trazendo vídeos diários para vocês. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos um contato mais direto. Fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Ontem, na parte da manhã, segundo o horário de Lisboa, um apagão em grande escala começou a se desenrolar em várias partes da Europa. Esse incidente teve início em Portugal e também na Espanha e afetou rapidamente outros países, como Andorra, partes do sul da França e a Alemanha. Ao todo, pelo menos 50 milhões de pessoas foram diretamente afetadas por este apagão. Acontece que o fornecimento de energia elétrica nestes países foi interrompido por volta da 12h30, segundo o horário da Espanha, e 11h30, segundo o horário de Portugal. A operadora Rede Elétrica, responsável pelo sistema de energia na Espanha, afirmou que houve um problema europeu mais amplo ali no fornecimento de energia elétrica e que poderia levar até 10 horas para que o serviço fosse completamente restabelecido. Em Portugal, a interrupção foi nível nacional, paralisando o metrô de Lisboa, trens, semáforos e também redes móveis de celulares. As chamadas de voz foram severamente limitadas, mas o serviço de dados funcionou parcialmente. Hospitais recorreram a geradores de emergência para tentar manter operações e também um contingente policial foi mobilizado para tentar gerenciar o caos que formou no trânsito por causa da ausência dos semáforos. O aeroporto de Lisboa operou com limitações até fechar por volta da 1h da tarde, enquanto os aeroportos do Porto e de Faro passaram a depender de geradores. Na Espanha, o cenário foi igualmente caótico. O consumo de eletricidade caiu 50% a 12h30, segundo os dados da rede elétrica, que descreveu o apagão como excepcional e completamente extraordinário. Estava ocorrendo também, no mesmo horário, um dos principais torneios de tênis do mundo em Madrid e teve que ser suspenso também. Interrompeu as partidas que estavam inclusive em andamento. Em Barcelona, passageiros ficaram presos em vagões do metrô e o aeroporto registrou vários cancelamentos e todo esse impacto também se estendeu a serviços de telecomunicações, com falhas generalizadas em chamadas telefônicas e também transações eletrônicas. Com isso, muitas pessoas correram para os caixas eletrônicos para tentar sacar o quanto antes o dinheiro que eles tinham ali no banco. O cartão de crédito estava impossível de ser utilizado sem a rede elétrica. Na França, o sul do país foi o mais afetado, com relatos de cortes de energia em algumas cidades, e Andorra também enfrentou interrupções significativas. Apesar de algumas fontes mencionarem outros países como Alemanha, Finlândia, a extensão do impacto nessas regiões ainda permanece um tanto quanto incerta, com informações bem conflitantes circulando aí nas redes sociais. Agora vamos para a linha do tempo dos fatos. Bom, eu vou reconstruir aqui a linha do tempo dos eventos com base nas informações disponíveis até o momento, para que a gente entenda como e quando tudo isso começou. Bom, às 11h33, segundo o horário de Lisboa, e aqui, segundo o horário de Brasília, seria 7h30 da manhã, o apagão começou em Portugal e na Espanha. Em Lisboa, o metrô parou nesse momento, os semáforos foram todos desligados de uma vez só, causando engarrafamentos imediatos e já gerando um caos enorme na cidade. Em Madrid, o consumo de energia caiu drasticamente e o torneio de tênis foi suspenso, e relatos iniciais sugeriram que a falha teve origem fora de Portugal.
possivelmente sendo na Espanha. Ao meio-dia, a E-Redes, responsável pela distribuição de energia em Portugal, informou que o problema estava relacionado a uma falha na rede elétrica europeia interconectada, e a REN, a Rede Energéticas Nacionais, implementou cortes sequenciais de energia para tentar estabilizar a rede. O aeroporto em Lisboa e Madrid e Barcelona também começaram a registrar atrasos e cancelamentos. Meio de meio, o caos se intensificou ainda mais. Em Madrid, passageiros do metrô que parou após o corte de energia tiveram que caminhar por túneis escuros para sair das estações. Então imagina o caos, você está indo ou voltando de algum lugar e o seu metrô para no meio de um túnel completamente escuro e você tem que sair andando em meio à multidão. Em Portugal, o serviço de emergência médica também enfrentou dificuldades, com centenas de chamadas em espera devido às falhas nas comunicações, e também lojas e restaurantes fecharam quase que imediatamente. Os supermercados também enfrentaram momentos caóticos, porque as prateleiras foram esvaziadas em questões de minutos, porque a população começou a temer uma crise prolongada. À 1h da tarde, o aeroporto de Lisboa foi fechado temporariamente e uma companhia aérea portuguesa emitiu um alerta para que os passageiros evitassem se dirigir ao local. Na Espanha, 344 voos foram cancelados e o tráfego aéreo foi reduzido em 20% por questões de segurança. Bom, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, visitou o centro de controle da rede elétrica e prometeu esforços para tentar resolver aquela crise rapidamente. Às 3h da tarde começou a ser especulado que teria ocorrido um fenômeno atmosférico raro chamado vibração atmosférica induzida por Ding, se eu estiver pronunciando certo, mas inicialmente foi alegado que tudo teria sido causado por variações extremas de temperatura nas redes elétricas da Espanha, fazendo com que tudo reverberasse para outros países da Europa. Mas a REN depois emitiu um comunicado desmentindo essa informação, afirmando que era muito cedo para determinar a causa do apagão. Enquanto isso, a reposição de energia começou a acontecer em algumas áreas de Lisboa e também Madrid, mas cidades menores continuaram em completo escuro. Às 6h da tarde, a rede elétrica estimava que a normalização na Espanha levaria de 6 a 10 horas. Em Portugal, a E-Redes confirmou que o restabelecimento seria gradual, desmentindo rumores de que levaria 72 horas para que tudo fosse restabelecido. E o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, pediu paciência à população e afirmou que não havia indícios de um cyberataque, como já estava sendo especulado. Porém, o Instituto Nacional de Cibersegurança da Espanha continuava investigando essa possibilidade, então ainda não estava completamente descartada. Bom, até o final do dia de ontem, a energia começou a ser parcialmente restaurada em áreas centrais de Lisboa, de Madrid e também de outras cidades, porém milhões de pessoas, especialmente em regiões rurais mais afastadas, permaneceram sem qualquer possibilidade de ter eletricidade. E a causa exata do apagão até então não havia sido confirmada. Bom, esse apagão foi um dos mais significativos da história recente da Europa, expondo uma certa vulnerabilidade na infraestrutura elétrica que é interconectada do continente. Mas agora vamos analisar os principais impactos de apenas algumas horas sem energia. Bom, o primeiro impacto foi nos transportes. O colapso nos sistemas de transporte foi imediato. Em Lisboa e também em Madrid, o metrô parou. Centenas de pessoas tiveram que descer dos metrôs, dos trens, e os passageiros, inclusive, ficaram um tempo para conseguir sair daqueles túneis. Trens em Portugal também ficaram parados na estação e mais de 30 mil passageiros na Espanha foram afetados. Aeroportos registraram centenas de cancelamentos, com Lisboa e Madrid sendo os mais impactados, e o tráfego aéreo europeu foi drasticamente reduzido. E os semáforos do trânsito local ficaram completamente inoperantes, causando congestionamentos massivos por todas as cidades. Quanto aos hospitais, a questão de saúde, em Portugal e na Espanha eles tiveram que recorrer a geradores, mas o serviço de emergência português enfrentou dificuldades para responder às chamadas devido a falhas nas comunicações, e em algumas regiões, clínicas menores ficaram sem energia, limitando completamente o atendimento. Agora, quanto à economia e ao comércio, lojas, restaurantes e bancos fecharam, e transações eletrônicas foram completamente interrompidas.
dias. Em Madrid, filas se formaram em caixas eletrônicos e também supermercados foram esvaziados pelo medo da população em enfrentar escassez, porque ninguém sabia até onde iria parar esse apagão. O impacto econômico ainda está sendo avaliado, mas esse colapso temporário de serviços essenciais pode custar milhões de euros. Quanto à comunicação, as pessoas ficaram completamente incomunicáveis porque as redes móveis sofreram interrupções, especialmente para chamadas de voz, mas eu vi alguns relatos de que aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, se tornaram o principal meio de comunicação em áreas onde os dados móveis ainda funcionavam. As reações oficiais das autoridades oficiais foram bem rápidas, mas ainda ninguém tinha ou tem certeza do que de fato aconteceu. Mas claro que a população desses países e de todas essas cidades queriam respostas e soluções o quanto antes. O presidente da Espanha, o Pedro Sánchez, prometeu uma investigação completa, enquanto o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, declarou que até o momento não há evidências que apontem para um cyberataque como a causa do apagão. Ele afirmou que as investigações ainda estão em andamento e que todas as possibilidades estão sendo consideradas. Ou seja, cyberataque ainda não foi descartada como uma possibilidade, mas talvez uma possibilidade um pouco mais reduzida aqui. Foi afirmado também que até o momento não há indícios de sabotagem no apagão ocorrido, mas as investigações continuam acontecendo para tentar esclarecer o que de fato aconteceu. Esse incidente precisa ser completamente esclarecido, porque toda a população desses países ficará em alerta quanto a possíveis futuros apagões. E até o momento, a causa exata do apagão permanece completamente desconhecida, mas várias hipóteses foram levantadas e eu vou trazer aqui para vocês. A primeira delas seria uma falha técnica na rede elétrica europeia. A E-Redes e a REN, responsáveis pela distribuição de energia elétrica em Portugal, sugeriram que o problema teve origem em uma avaria nas linhas de alta tensão da rede elétrica interconectada da Europa, tendo como origem do problema a Espanha. Então, o problema teria acontecido ali na Espanha, segundo a especulação de Portugal. Essa interconexão das redes permite uma ótima eficiência, mas também significa que uma falha em um ponto pode se espalhar rapidamente entre os países da Europa, como aconteceu neste caso. A segunda hipótese é um fenômeno atmosférico raro. A imprensa europeia chegou a noticiar que a Rede Energética Nacional de Portugal teria atribuído o problema a um raro fenômeno atmosférico que teria causado variações extremas de temperatura e teria afetado de alguma forma as linhas de altas tensões, porém mais tarde a REN negou toda essa informação. A terceira hipótese seria cyberataque. Um ministro português chamado Manuel Castro Almeida levantou a possibilidade de um cyberataque, dada o tamanho da escala do apagão afetando vários países. Mas o Centro Nacional de Cibersegurança informou que ainda não há indícios de cyberataque. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, também disse que não há indicações neste sentido. Já a vice-presidente executiva da Comissão Europeia, a Teresa Ribeira, e a OTAN não descartaram ainda essa possibilidade. Então parece que ninguém tem certeza de nada e tem diversas teorias e hipóteses em aberto aí que estão sendo investigadas. E agora chegamos à parte mais intrigante e controversa deste vídeo: as teorias da conspiração. Bom, surgiram várias teorias da conspiração em torno desse apagão. E desde o início do incidente, começou também a ressurgir velhas conspirações sobre um suposto apagão mundial de 3 dias, que já vinha sendo anunciado há algum tempo. Também tem outras teorias que eu vou falar aqui para vocês. Vou falar cada uma delas para a gente entender certinho cada uma que é especulado aí na internet. Bom, a primeira teoria é o apagão mundial de 3 dias e a nova ordem mundial. Bom, há quem acredite que o apagão na Europa foi o início de um colapso global planejado, conhecido como esse tal apagão mundial de 3 dias. Segundo essa teoria, esse evento levaria à interrupção de internet, bloqueio de bancos e um colapso total energético. E tudo isso seria parte de um plano de elites globais para instaurar uma nova ordem mundial, ou então implementar a tal Agenda 2030 da ONU. E o que seria essa tal Agenda 2030 da ONU, segundo os teóricos da conspiração? Segundo essa teoria, a Agenda 2030
diz que a ONU tem um plano para controlar a população global e impor um regime totalitário. Seria um projeto de dominação global. Essa teoria não é nova, já é bem antiga, na verdade, mas ela ganhou força principalmente no ano passado, em 2024, associada a eventos como o eclipse solar de 8 de abril, quando conspiracionistas alegaram que um apagão global seria desencadeado desse eclipse solar. E agora temos esse novo apagão aqui para alimentar ainda mais essa teoria. Bom, a segunda teoria seria um cyberataque russo ou de potências estrangeiras. Então, outra teoria seria que o apagão foi causado por um ataque cibernético coordenado, possivelmente liderado pela Rússia, pela China ou então pela Coreia do Norte. A desconfiança em cyberataques reflete as tensões geopolíticas que estão acontecendo atualmente, especialmente entre a Europa e a Rússia, devido à guerra na Ucrânia. E uma das especulações é que uma terceira guerra mundial seria travada agora no campo digital, como, por exemplo, ocorrendo apagões pela Europa. Agora, a quarta teoria especula que testes ou manipulações deliberadas estão acontecendo. Bom, essa teoria sugere que o apagão foi um teste orquestrado por governos para preparar a população para futuros colapsos. E isso coincide com o fato de que a Comissão Europeia fez uma recomendação em março de 2025, mês passado. E essa recomendação dizia para que os cidadãos preparassem kits de sobrevivência de 72 horas para possíveis desastres globais. A Comissão Europeia realmente recomendou que a população do bloco se preparasse para eventuais guerras, ataques cibernéticos, pandemias ou desastres naturais causados pela crise climática. Então essa seria uma evidência de que as autoridades sabiam desse evento com antecedência? E além disso, em 2023, em dezembro de 2023, o vice-primeiro-ministro chamado Oliver Dowden, da Inglaterra, sugeriu que os britânicos deveriam estocar velas e rádios a pilhas, para estarem preparados caso o país fosse atingido por algum desastre que tornasse os dispositivos digitais inutilizáveis. Pode ser que essas recomendações tenham ocorrido porque a nossa vida é quase que 90% digital. As transações bancárias hoje em dia são feitas quase que todas por transferências bancárias ou por cartões digitais. Então pode ser apenas uma precaução por causa da forma que nossa vida ocorre hoje, mas pode ter sido também uma espécie de previsão. Já vai deixando aqui nos comentários se você acredita que foi uma previsão ou se foi apenas uma precaução. Bom, há quem diga que, na verdade, essa recomendação aí de kits de sobrevivência da União Europeia é parte de uma estratégia para preparar a população para desastres naturais, pandemias ou conflitos que pode acontecer a qualquer momento. E que isso não significa que seja uma previsão específica de apagões, mas coincide que um mês depois dessa recomendação, um apagão em grande escala aconteceu ali na Europa. Bom, pessoal, são essas as teorias. Deixe aqui nos comentários qual você acredita mais, o que você acha que aconteceu. Eu quero saber tudo o que vocês estão pensando sobre esse assunto, que eu acho extremamente curioso. Também me fala se vocês gostam que eu traga aqui teorias da conspiração. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.